Fala pessoal, boa noite a todos. Aqui iniciando o nosso projeto Papo Tático. Já estou vendo a Michele, o Manuel, o Meirelles, a Tamires já entraram aí, o Bergson, também o Gabriel. Hoje o nosso papo projeto tático é com Coronel Telhada, que também aqui já tá disponível, já vamos convidar ele. Guardando só ele. Boa noite, Coronel. Ô Bolívar, boa noite. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Ouvindo bacana. Então tá bom. E aí, como é que tá chegando o som aí também? 5/5. Perfeito. Dá o meu boa noite, Coronel. Dizer da minha estima que eu tenho a sua família. Conheço seu filho aqui, tivemos uma passagem aqui com ele como instrutor do nosso curso aqui de conduta de patrulha. Acompanho o seu trabalho já de muito tempo. Acredito que o senhor conheça vários oficiais aqui de Alagoas e eu tenho esse respeito por ser um militar que corre o sangue de polícia nas veias e que defende a classe policial militar aí no seu estado, e a gente sabe que isso tem um reflexo em todo o Brasil. Então, eu já quero agradecer, né? Eu sei que o tempo, a agenda sua é corrida, mas eu já quero agradecer a sua disponibilidade em nós estarmos conversando aqui, não muito sobre política, porque o projeto é um projeto papo tático e a gente vai tratar de coisas relacionadas basicamente à polícia, mas é claro, é inevitável da gente conversar algo sobre política. E a gente sabe que a política caminha para e passo, né? A gente não tem como fugir disso. Então eu gostaria aqui de deixar o senhor à vontade, né? A gente sabe aí os locais por onde o senhor trilhou, mas eu gostaria de deixar à vontade para fazer uma breve apresentação e a gente batendo esse papo bacana aqui para todo mundo ir acompanhando aí. Boa noite. Bom, Bolívar, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. A sua assessora entrou em contato comigo também. Obrigado pela, pela oportunidade que você está nos dando aí. Eu acabei de chegar à Assembleia, estava na Assembleia até agora, porquanto hoje, apesar da Assembleia estar trabalhando online, né, está com as sessões online, eu faço questão de praticamente 2, 3, 4, às vezes a semana inteira, eu vou na Assembleia. A gente que é militar, acostumado a trabalhar, não aguenta ficar em casa, não aguenta ficar fazendo as coisas de longe, e eu tenho por costume até sempre estar presente na Assembleia. Mesmo que não haja evento, mesmo que eu não tenha nenhuma obrigação, eu passo lá para ver os funcionários, passo para assinar alguma documentação, enfim, faço questão de, quando tem a Assembleia presencial, participar das sessões ordinárias nos 5 dias da semana, que é para isso que a gente foi eleito, né? A gente foi eleito para trabalhar, não para ficar em casa ou ficar enrolando a população. Eu sou muito chato quanto a isso, eu gosto de estar ali na linha de fogo todo dia. Hoje nós fomos para o interior, fomos para uma cidade chamada Santa Branca, aqui próxima à capital paulista, na região de São José dos Campos, onde, infelizmente, mais um prefeito tendo algumas atitudes que nós já estamos encaminhando para o Ministério Público, algumas denúncias. Essa pandemia já é um terror para a população, mas, infelizmente, muitos políticos estão usando isso para roubar o dinheiro do povo, para fazer compras superfaturadas, para desviar dinheiro do povo. E não adianta vir falar que não sabia, porque é inadmissível um prefeito, um governador assinar uma documentação ou autorizar que aconteça uma determinada operação sem que ele esteja sabendo nos valores
que estão sendo gastos. Para você ter uma ideia, nessa cidade que nós estamos hoje, você sabe quanto o prefeito pagou cada máscara que ele comprou na primeira leva com dinheiro do governo do estado, não era nem dinheiro da prefeitura. Você faz uma ideia de quanto ele gastou, meu amigo? R$ 70 por máscara. Uma máscara que no começo aí custava R$ 1,50, R$ 2, R$ 3. Hoje realmente está mais cara, que houve um superfaturamento, culpa da própria indústria. Mas na primeira compra que ele me faz lá atrás, ele me gasta R$ 70 por máscara. A máscara é mais cara que qualquer pizza aqui em São Paulo. Aí na segunda compra... A máscara deve vir com a vacina já, né? Eu acho, né? Rapaz, eu perguntei se essa máscara vinha de Paris, de onde ela vinha, que ela deve ser muito chique, né? Para custar 70, deve ser fio de ouro com brilhantes, eu não sei como deve ser essa máscara. Aí na segunda compra dele, Bolívar, ele me paga R$ 60. Quer dizer, e sabe quando a farmácia que vendia isso lá, as farmácias na cidade, estavam vendendo a mais cara lá por R$ 15, a top. Então você vê que álcool gel é a mesma coisa, pagou cada álcool gel, o vasilhame de 500 mililitros, pagando R$ 30, na farmácia estava 12, 13, 14, 15 reais. Isso é um exemplo de números que nós estamos tendo aqui em São Paulo, e nós do grupo PDO, Parla foi um nome que nós inventamos, aí até uma alusão à nossa PDO, eu não sei se vocês têm PDO, o Patrulhamento Disciplinar Ostensivo, que é um patrulhamento da Corregedoria. A policiada não gosta muito da PDO, né? Os caras têm uma bronca da PDO. E a gente já pôs o nome de PDO, Parlamentares em Defesa do Orçamento, já para causar um terror em quem estivesse fazendo o que não devia aí. E nós temos trabalhado muito, temos detectado muitos problemas. Antes não tivéssemos detectado nada, mas infelizmente detectamos muitos problemas, inclusive aquela história de superlotação de hospitais, tal, era tudo mentira, nós constatamos que era mentira. O governo já estava se preparando, Bolívar, para gastar num chamamento 594 milhões de reais para aluguel de leitos particulares em hospitais particulares, ou seja, ia ser uma lambança total. Então nós conseguimos barrar esse gasto de 594 milhões, já havíamos lá atrás, na nossa primeira missão, constatado um contrato fraudulento de 14 milhões e 190 mil reais. Quando nós jogamos isso na imprensa, no dia seguinte, o governo me cancela esse contrato. E eu estou falando para isso tudo por quê? Porque para você ver que a gente, mesmo na vida legislativa, mesmo na vida política, a gente continua com as atitudes de polícia. Trabalhando, indo atrás, seriedade, transparência, honestidade. A maneira que a gente sempre trabalhou na polícia. E às vezes as pessoas me perguntam assim, coronel, o senhor está indo bem na política, o senhor tem feito um bom trabalho. Como é que o senhor conseguiu isso, esse preparo e tal? Eu falo, eu não tenho preparo nenhum político, o meu preparo é policial. Então, para você ver que política não é um bicho de 7 cabeças. Qualquer policial tem condição de ser político, qualquer cidadão tem, desde que ele seja trabalhador, honesto, comprometido, sério, porque a política, se você quiser, ela te arrasta para o lado errado, porque não falta oportunidade. É que nem o ladrão, meu irmão. O ladrão, ele entra na vida porque ele quer. Não vem com esse papo furado de que ladrão é vítima da sociedade. Isso não cola para mim, não cola e eu bato de frente nisso. Por quê? O ladrão é um grande safado, é um grande pilantra. Esse papo de que nasceu pobre, eu também nasci pobre. Quantas pessoas que estão nos ouvindo aí, quantos que nos acompanham nasceram pobres, nasceram em favela, são trabalhadores, pais de família. O ladrão, ele vira ladrão porque ele quer. Por isso tem que se ferrar, tem que tomar porrada. Mesma coisa político safado, tem que apanhar, tem que ser preso. E infelizmente o Brasil, a nossa sociedade, deixa eu pesar o que eu vou falar para não ser tão assim, contundente. A nossa sociedade, ela valoriza pilantra, ela valoriza quem não presta, ela valoriza ladrão. Você pode ver, a esquerda tem os maiores ídolos, tudo gente que não presta. Tanto que o herói, o ícone brasileiro da esquerda, está condenado em segunda instância e eles dizem que o coitadinho é vítima de uma armação. Então, o Brasil ele tem essa postura e a gente que é polícia sofre muito com isso. A gente que é polícia sofre muito com isso porque a gente não tem o nosso trabalho valorizado, um salário ridículo, insignificante. Um soldado nosso ganhar 2 mil, 3 mil reais para enfrentar o crime todo dia, é um absurdo isso. É só num país com a cabecinha que nós temos para aceitar isso. A população que quer que a polícia mata, que a polícia prende, que a polícia chega e arrebenta, mas quando acontece isso, a população se volta contra a polícia, que a polícia não precisava, que a polícia é violenta.
Coitado, aquele cara, nossa, aquele cara não precisava apanhar daquele jeito. Quer dizer, a população quer que a gente mata, que a gente bate, que a gente espanca, quem eles querem escolher. Não é a situação de momento. A gente sabe que qualquer tipo de excesso, nós sabemos, qualquer policial sabe disso, que qualquer tipo de excesso é condenável. Ninguém precisa falar isso para nós. Mas nós sabemos que o policial também, o homem e a mulher, que estão na rua aí diariamente, são seres humanos, que às vezes, por mais treinados que estejam, têm problemas particulares, estão de saco cheio, entendeu? Aconteceu alguma coisa e naquele momento a pessoa perde a cabeça. E não adianta a gente falar que é errado, porque todo mundo sabe que é errado. Mas o ser humano erra, não é verdade? A gente pega profissionais, os mais bem preparados do mundo, eles erram. Piloto de avião, piloto de jato de combate, engenheiro, quanta gente não erra. Quanto mais o polícia que enfrenta a merda todo dia, ladrão todo dia, vagabundo todo dia, desaforo todo dia, afronta todo dia. Lógico que o cara erra. E aí vem aquela sociedade hipócrita e falar que a nossa polícia é violenta. Nossa, que eu falo a minha, a sua, nossa, polícia do Brasil, todas as polícias militares, todas as polícias civis, todas as guardas municipais, tomamos polícia técnico-científica, vamos incluir todo mundo, porque eu incluo todo mundo. Eu não faço dissensão, eu não divido. Eu sou o tipo de cara que eu junto todo mundo, meu irmão, eu não divido ninguém. Eu falo que nós estamos no mesmo barco, e o barco está afundando, e a gente brigando entre a gente aqui. Então a nossa sociedade, ela quer uma polícia que ela acha que tem que agir só a hora que interessa para o cidadão. Ela não quer uma polícia que haja dentro da lei, uma polícia que seja forte, uma polícia que trabalhe com firmeza, e trabalhar com firmeza, às vezes ela vai pegar o cara pelo pescoço, sim, jogar o cara no chão, sim, sentar em cima dele, sim, meter tiro nele, sim. É isso mesmo que a polícia tem que fazer, porque é isso que a polícia recebe. Ou o nosso homem faz isso, ou o nosso homem vai para o caixão, ganhar uma bandeira em cima do caixão, que quem valoriza isso? Só os heróis de verdade, porque a pátria mesmo não valoriza. Aquele cara vai morrer, vai apodrecer dentro de um túmulo e ninguém mais vai lembrar dele, a família vai ficar esquecida e se a família não se virar, ainda vai ter problema financeiro. Então é muita hipocrisia, eu só vejo com muita hipocrisia tudo que acontece. Mas mesmo assim eu sou um idealista, viu? Eu não desisto, eu continuo brigando, eu continuo batendo na tecla, eu continuo sendo chato. Idiota levanta lá na Assembleia para às vezes falar mal da polícia, é o cara levantar e eu levantar atrás dos dois pés no peito. Não aceito, não aceito. Porque eu sempre falo, nossa polícia é perfeita? Não, não é. A nossa polícia é a melhor do mundo? Eu gostaria que fosse. Mas a nossa polícia ela é feita de homens e mulheres que vêm dessa sociedade com um monte de problemas, com um monte de problemas de falhas de caráter, falhas de percepção. A nossa sociedade é assim, falha de educação. E apesar de nós pegarmos esse homem, essa mulher e treinarmos um ano para colocar na rua, sempre há um desvio de conduta, sempre há uma falha de caráter, ninguém está livre disso. E a polícia, as nossas polícias, elas são feitas de homens e mulheres, e não de anjos. Se fosse feita de anjos, com certeza nós não teríamos problema. A sua fala foi bem feliz, porque eu vejo que nós aqui não é diferente, e como você bem falou, Coronel, aqui nós temos que todas as profissões, todas, elas têm bons e maus profissionais, né? E a gente sempre teve um ditado que diz assim, a polícia perto incomoda, longe faz falta. Faz falta, faz mesmo. Esse ditado é uma prática, e a gente tem os nossos policiais aí defendendo pessoas que ele nem conhece para receber salários. E a gente sabe que tem muitos profissionais, como o senhor falou, que ganham muito bem, que são muito bem esclarecidos e fazem besteira, cometem crimes. Enfim, a gente tem essa sociedade, né? A gente não pode julgar quando o policial está lá, é ele que vai decidir, são milésimos de segundos para tomar uma decisão, e a gente tem o policial sempre, a sociedade, né, na maioria das vezes, quando há, né, uma situação, vem querer condenar. Eu vi agora Botucatu, né, aí em São Paulo, 40 bandidos fazendo refém
Aí eu vejo nas favelas do Rio, aí a polícia não pode entrar. Não dá para entender isso aí, entendeu, coronel? Não dá para entender. Meu irmão, Infelizmente. é o seguinte, como eu falei para você, ô Bolívar, meu irmão, esse país é o país da hipocrisia, porque a partir do momento que o nosso alto judiciário comete uma burrice dessa, de não deixar, não autorizar, como se a polícia precisasse de autorização para entrar no lugar de crime. Pois é. Mas proíbe a polícia, há uma proibição legal, portanto, como nós somos legalistas, nós temos que cumprir. Quer dizer, quem esse cara está protegendo? Me fala. É o policial? Não. É o trabalhador? Não. Nós sabemos que ele está protegendo o bandido. Aí eu lhe pergunto, qual o interesse em proteger o crime? Eu sou muito burro, me esclareça. Eu sou muito burro. Agora, você falou uma coisa interessante. O nosso homem, eu sempre falo isso nas minhas palestras, nas minhas lives, no meu bate-papo, até na tribuna da Assembleia, eu falo, o policial militar, ele é o único homem, quando eu falo homem, entenda-se homem ou mulher, né? O único profissional que enquanto está todo mundo correndo do perigo, ele corre para o perigo, né? O bombeiro nosso, quando todo mundo está correndo do fogo, ele corre para o fogo. E outra coisa que você falou muito, com muita propriedade, você é policial militar, patrulhou as ruas da sua cidade, do seu estado, você sabe disso? A gente chega numa ocorrência para atender uma pessoa que nós nunca vimos na vida, que nós não conhecemos, não é nossa amiga, às vezes nem gosta da gente. Você vai lá, toma tiro pela pessoa, faz o diabo pela pessoa, e às vezes essa pessoa nem testemunha na sua ocorrência, quer ser. Não sei se você passou por isso, eu passei muitas vezes de ter que levar a pessoa no distrito na forçada, porque a pessoa não queria ir, já tinha recuperado o carro, a gente já tinha matado o ladrão, não, eu não quero me envolver. Eu falei, irmão, não tem como você não se envolver, você já está envolvido até o pescoço, pode entrar na viatura e vamos para o distrito. O cara não queria ir, ou seja, você trocou tiro, arriscou sua vida, e a pessoa não quer ir depor. Tudo bem, eu até entendo o receio do cidadão, o medo, mas é que eu falo, velho, a gente vê no WhatsApp, a gente vê no WhatsApp todo dia, aqui em São Paulo, acho que no seu estado também, no Brasil todo, filmagens aí de falhas policiais, vamos dizer assim. Policiais se excedendo, vamos dizer, policiais fazendo algumas coisas que não deveriam fazer. Agora, esse safado que põe essa filmagem aí, me pergunte se esse safado tem culhão, desculpe o termo, se tem culhão de filmar o vagabundo roubando um pai de família, de filmar o vagabundo traficando, botar a cara do traficante no WhatsApp. Não tem. Não tem porque são tudo covardes e são envolvidos com o crime. Porque para esse tipo de pessoa, quanto mais desrespeitada a polícia tiver, melhor para eles. Eu sempre falo da gangorra. Polícia criticada é abaixar a polícia e levantar o crime. O que a imprensa faz. Quanto mais mal você fala da polícia, mais você valoriza o crime. É o que a nossa imprensa, a nossa grande mídia faz. Bolívar, eu estou vendo um monte de mensagem, mas eu não consigo ler, rapaz. Se alguém perguntar alguma coisa, aí você dá um toque pra gente. Não, o pessoal está só mandando abraço aí. Eu tenho que pôr os olhos aqui. Parabéns, abraço a todos. Eu não consigo enxergar essas coisas tudo aqui não, irmão. Eu não sei mexer com essas coisas. Eu sou da velha agora. Que turma você é, Bolívar? Eu sou aspirante 93. Rapaz, você é 10 anos mais novo que eu depois. Eu sou 83, velho. Você já está na reserva, já? Já estou na reserva, assumi a Secretaria de Segurança aqui do município. Aí até queria aproveitar a sua fala do início, né? Infelizmente, esses políticos, eu acho que querem tirar onda com a cara da população, né? O cara comprar uma máscara de R$70 é tirar onda. E aí, eu já fazendo o link, não precisa muito para estar na política, para ser um gestor, basta ser honesto, basta querer trabalhar. Coronel, nós estamos há 1 ano e aproximadamente 5 meses lá à frente da Secretaria Municipal de Segurança, aqui de Maceió. A coisa que assim que eu entrei, por incrível que pareça, o que eu mais escutei foi: eu não pagava isso não. Rapaz, isso é para pagar, é? Isso aqui, ou seja, é o costume, é a prática, na verdade não é o costume, é o mau costume, é a educação, entendeu? Então as pessoas utilizam da máquina pública para fazer a mal política, né? A política ruim, né? Que é essa do
da troca de favores, eles utilizam. Isso aí é muito ruim para a nossa sociedade, né? A gente tem que entender que as taxas, elas têm que ser pagas, os impostos têm que ser pagos, porque o dinheiro ele é revertido para a população. E uma coisa que eu aprendi na secretaria, coronel, o dinheiro ele não nasce público, ele nasce privado. Então, por isso que nós temos que prestar um bom serviço para a população, que é o privado, para que a gente tenha esse retorno do dinheiro para ser reaplicado nas nossas cidades, no nosso estado. Então, assim, gestão, política, basta querer ser honesto, basta ser honesto. E aí o senhor falou uma coisa interessante. A sociedade às vezes dá valor ao cara que é o espertão, o cara que é o vagabundo, o ladrão. Ou seja, por quê? Porque a gente está vivendo numa sociedade onde ser honesto virou coisa ruim, virou ato de deboche ou de coisa parecida. Mas pode continuar aí, Coronel. Enzo, eu estou ouvindo aqui o Enzo Albuquerque, acho que é isso. Ele está perguntando, aquele quadro lá no fundo é da rota? É assim, deixa eu até mostrar para ele, deixa eu levantar aqui, mostrar o quadro da rota para ele aqui. Não sei se ele está ligado ainda. Esse quadro aqui, isso aqui, para você ter uma ideia, Bolívar, era uma foto minha quando eu era tenente na rota. Veraneio. Aí quando eu fiz muitos anos a segurança do Gugu Liberato, porque eu fiz bico minha vida toda, eu sou biqueiro, né? E, aliás, quase que eu fui mandado embora da polícia. Polícia que faz merda não é mandar embora. E eu, porque eu trabalhava na hora de foco, quase me mandei embora. Mas não estou preocupado, não. Só que era uma foto pequena que eu tirei na rota. E ele pintou esse quadro aqui. Então você vê que eram as nossas veraneios na época, né? Era a minha viatura, 91041. E em frente é um monumento de Canudos ali. Você já esteve na rota? Conhece a rota? Já. Então lembra aquele monumento no fundo do quartel lá? Acho que está saindo ao contrário no vídeo, né? Mas é um trabalho muito bonito, pode ver. A técnica dele fala o brasão do batalhão. Ali no vidro da viatura ele coloca o brasão do batalhão Tobias Aguiar, tá vendo? Bacana, né? É pintado, rapaz. É tinta mesmo. Aqui o brasão da Polícia Militar, que é o brasão antigo da Polícia Militar ainda. Hoje o brasão é um pouquinho diferente. Então você vê um trabalho bonito, né? Só para tirar a curiosidade do Enzo. Não sei se valeu aí, Enzo. Obrigado pelo apoio. Então, só para matar a sua curiosidade aí. E também mandar um abraço aqui para a Sofia, lá da Ilha do Governador, que está falando que ama nós aqui, eu e você. Obrigado, Sofia. Também amamos você. Ó, você falou algumas coisas interessantes, porque o dinheiro público, ele tem que ser respeitado. O que acontece é o seguinte, o pessoal que trabalha com o serviço público, ele tem que entender que ele trabalha para o cidadão. Nós não somos escravos do cidadão, mas nós trabalhamos para o cidadão. Então, nós temos que prestar um bom serviço. E às vezes, alguns PMs não gostam que eu cobro postura do policial militar, sim, num bom atendimento do cidadão, na prestação de contas. A nossa polícia, eu não sei se a sua polícia tem esse problema, mas a Polícia Militar de São Paulo, ela tem um erro desgraçado que não corrige. Isso desde que eu era tenente, eu sempre bati nessa tecla. Talvez eu tenha ficado conhecido até por causa disso. O meu filho, o Rafael, também apanha muito por causa disso, mas ele procura seguir essa linha, que você outro dia entrevistou o meu filho. A parte de divulgação de ocorrência, o Bolívar. A gente pega cada baita ocorrência todo dia e a polícia não divulga, velho. Aí a Polícia Federal vai lá, com todo o respeito que eu tenho à Polícia Federal, pega uma ocorrência por mês, bum, estoura no norte. Vai falar, puta, sai os caras lá com um fuzil para prender um computador e tal, e todo mundo, pô, valeu, eu tenho respeito pela Polícia Federal, eu adoro os caras e trabalham muito bem. Mas nós fazemos 10 desses todo dia. E não mostra. Por quê? Culpa da imprensa? Não, culpa da polícia, porque a polícia não divulga, a polícia não mantém a relação com a imprensa que devia manter. Pô, eu fiquei 2 anos no 7º Batalhão, quando eu comandei aqui no centro de São Paulo, e depois 2 anos e meio comandando a rota. Era quase todo dia no Datena, na imprensa e tal. Por quê? Porque a gente dava visibilidade das ocorrências. Valoriza, e tem que ser assim. Isso valoriza a polícia. O marketing positivo, ele é extremamente importante. A polícia não entendeu ainda que precisa fazer o marketing positivo dela. E tem que ser quando você faz isso, o que eles falam? Quando você faz isso, o que eles falam? Tá querendo aparecer.
Eu ouvi isso a minha vida toda. O Telhado é metido. Ele faz isso para se promover. O Telhado, ele só se aparece. Meu irmão, põe a bunda na viatura e vem patrulhar com a gente, já que tá achando que nós estamos aparecidos. Simples assim. Entendeu? Mas até hoje é assim. Até hoje é assim. Pra você ter uma ideia, eu na Assembleia, como eu lhe disse, eu defendo a PM todo dia. E eu já ouvi cara falando que eu quero me aparecer por estar defendendo a polícia. E sabe quem falou isso? Não foi o cidadão na rua, é o próprio policial. É triste, isso dói. Hoje, eu não sei se você sabe, é meu aniversário, sabe disso? Não, parabéns. Estou fazendo 10 anos. 10 anos de um atentado, estou sabendo. Fazendo 10 anos de vida hoje. Há 10 anos, no dia 30 de julho de 2010, eu tomei 11 tiros na porta de casa por 2 integrantes do PCC. Um foi preso dias depois e o outro, que atirou em mim, morreu um mês depois. Até quem quiser ver, entra na minha rede social, aí no meu Instagram, no YouTube, no meu canal de YouTube, no meu Facebook, está lá a ocorrência. E sabe o que eu ouvi, Bolívar? Que eu tinha armado essa merda, que eu tinha armado isso para me aparecer. Só se eu for um idiota. Dei tiro no meu carro, perdi meu carro. Olha, que a gente ganha bem pra caramba pra perder carro. Quase morri. E tem gente que vem falar isso. Então você vê, eu sempre falo, eu uso muitas palavras nas minhas falas, eu repito muitas frases que eu digo sempre. E uma das que eu sempre falo, a polícia não precisa de inimigo. Nós somos o nosso inimigo. Enquanto a polícia não aprender a se respeitar, enquanto a polícia não aprender a se valorizar, ela não vai ter o respeito que ela merece da sociedade. Aqui, nós tivemos a fatalidade de um soldado nosso, um cabo aqui na Zona Leste, que matou um motociclista. Você deve ter visto essa ocorrência. Deu tiro pelas costas, o cara não estava armado. Só que quem fala isso está vendo o ângulo de uma câmera, que era um ângulo totalmente de visão do policial militar no momento da abordagem. Aquele ladrão tinha roubado moto, tinha fugido de viatura, a rede rádio devia estar uma zona. Quando o polícia chegou, o cara ciscou, o polícia meteu bala. Putativo, meu irmão, defesa putativa. Qualquer cidadão, até um ladrão, se tivesse matado um outro ladrão, numa situação dessa, ia ser colocado, se autuado em flagrante, teria sido colocado em liberdade na audiência de custódia. Eu digo se, porque nós sabemos muito bem que quando dá a apresentação espontânea, você pode fazer o flagrante e pode liberar o preso, ou o indiciado ali, a pessoa que se apresentou. E na Polícia Militar não, o cara está preso no Romão Gomes. E duvido que não tenha o dedo da corregedoria atrás disso. Não, muita letalidade na polícia, a nossa polícia mata muito. A nossa polícia é uma das que mais morre no mundo. E está preocupado que está morrendo ladrão? Meu irmão, eu não entendo. Eu estou há 41 anos na Polícia Militar, entrei com 17, vou fazer 59 agora em outubro. Eu não entendo a cabeça da sociedade, eu não entendo a cabeça de muitos policiais militares, eu não entendo a cabeça das autoridades, no sentido de se colocar contra um policial militar. E não é só nessa situação, não, em quase todas as situações. Hoje, por exemplo, você falou de Botucatu, o COI foi lá e matou um ladrão, maldito com um fuzil. Você acha que tem gente não falando merda? Lógico que vai ter gente. Matou o cara no meio do mato, sem chance de defesa. Pô, meu irmão, entra você no meio do mato com um vagabundo que tinha acabado de fazer um terror numa cidade, armado de fuzil. Vai lá você buscar o cara. Então, essas coisas aí, Bolívar, me tiram do sério. Mas como eu te falei, eu sou teimoso. Eu sou teimoso, eu não desisto, velho. Eu continuo na guerra. Mas é isso mesmo. Eu vi no Rio de Janeiro, e cadê que foi manchete? Agora. E agora? No Rio de Janeiro, houve troca de tiro entre 2 gangues rivais lá. Teve morte, teve uma senhora que estava dentro de casa e foi atingida na perna. Aí eu pergunto, qual foi a manifestação que fizeram? Porque a senhora foi atingida na perna e foi tiro de vagabundo. Não faz. É isso que não dá para entender. Não mesmo. Só para ilustrar, não sei se o senhor sabe, tem a síndrome do caranguejo alagoano. Já ouviu falar, não? Não. Qual que é? Conhece o caranguejo, né? Esse caranguejo aqui de Alagoas. Conheço. Então, o cara pegou uma... Mas é igual todo caranguejo. O de Alagoas não é diferente, não, né? É diferente, é melhor. Então o cara pegou o caranguejo e colocou lá naquele tacho que ele ficava com o caranguejo.
E ele passou o dia ali, voltou e não tinha fugido nenhum caranguejo. E ele achou interessante. Sabe o que acontecia? E aí é por isso que é o caranguejo alagoano. E aí se assemelha ao polícia. O caranguejo, quando começava a subir, tinha a corda, né? O caranguejo fica preso na corda, e quando ele começava a subir, que se ele subisse e conseguisse sair, ele começava a levar todos para fora, o caranguejo que estava lá embaixo dizia, olha, o cara vai estar subindo, vai sair sozinho. Aí puxava o caranguejo para baixo. Resumo da ópera é assim. O cara não pode ver ninguém fazendo um bom trabalho, não pode ver ninguém brilhando, porque ele quer colocar o cara para baixo. Aquilo ali. Mas ele é igualzinho. Esse exemplo do caranguejo alagoano, ele serve para todos. Ele serve para todos. É o caso. Então, está na Assembleia, está defendendo a polícia, mas vai ter o cara que vai estar dizendo, não, isso aí está querendo aparecer, está querendo ser eleito novamente, está querendo ir para outro cargo, enfim. Exatamente. É sempre assim. Não, e outra, né? Eu não sei no seu estado aí. Esse negócio do caranguejo é muito legal porque é a nossa polícia militar, né? Eu estava vendo aqui algumas pessoas perguntaram se eu mudei de casa. Eu mudei de casa várias vezes já. Não é por causa de mim, não, é por causa da minha esposa. Hoje meus filhos são casados, o Rafael já tem 2 filhos, a Juliana já tem o João Paulo também, já é casada com o capitão da PM também. Então não é por causa da gente, eu tenho que mudar por causa da minha esposa. A gente se garante. A gente, a hora que quiser vir, vem com tudo que a gente tá fervendo, entendeu? Mas o problema é a família, que esses caras são covardes, né? Então eu já mudei várias vezes, infelizmente. Mas tô pronto pra guerra e não fujo da reta, não. E eu tava vendo algumas pessoas... Oi? Como é que surgiu... O senhor estava na PM, né? E aí, certo momento, o senhor comandou a rota aí um bom tempo, né? Queria até falar de alguma ocorrência que foi significativa, mas a gente fala daqui a pouco. Como é que surgiu essa questão do convite, da questão política? Como é que foi isso aí? Como é que surgiu? Por que eu entrei na política? Sim. Como é que surgiu tudo? Porque olha, meu irmão... Alguém deve ter visto o seu trabalho, deve ter Não, é o seguinte... Deixa eu sentar que a história é longa, velho. Bom, eu queria mandar um abraço, um cara mandar um abraço pro filho dele, o João. Um abraço, João. Um abraço para todo mundo que está acompanhando. Muita gente perguntando de Botucatu, acho que eu já falei alguma coisa. Graças a Deus morreu um bandido, devia ter morrido dos 40. Mas, enfim, não houve PMs feridos, só da gente ter isso já tem que dar graças a Deus, né? Essa história da política na minha vida, o Bolívar, ela é uma coisa interessante. Como eu lhe disse, desde que eu era tenente, eu me incomodava muito com essa falta de divulgação do serviço policial militar. Então, lá nos anos 80, 85, meu primeiro tiroteio foi em novembro de 85, que eu participei, tinha ocorrido em abril de 85, que eu tinha visto. Então, eu notava que quando eu cheguei no interior, eu saí da academia em 83, fui servir no Vale do Paraíba, em Lorena, Guaratinguetá. Fiquei um ano lá, fui aspirante lá, fui promovido a segundo tenente, de lá vim aqui para lá para servir no Tático Móvel. E lá mesmo eu já notei, a gente tinha alguns jornais famosos, né, no Notícias Populares, o Diário Popular, a turma falava que o Notícias Populares era tão violento, se você espremesse, saía sangue do jornal. E era um jornal que só falava ocorrência policial. Mas eu percebi o seguinte, eles contavam a ocorrência e nunca saiu o nome dos PMs que pegaram a ocorrência. Às vezes, muitas vezes, saía o prefixo da viatura ou batalhão, mas saía o nome inteiro do delegado. Por quê? Porque eles pegavam a ocorrência no distrito. Eles não pegavam da equipe ou da guarnição, eles iam no distrito, pegavam lá, e lá estava o nome do delegado, todo ponto para o delegado. Isso me incomodava. O polícia vai lá, troca tiro, prende, sobe muro, toma chuva, cai no rio, e nem o nome do polícia sai, porra. Isso me incomodava muito. E eu... Um dia peguei um jornal, peguei o telefone do jornal no próprio jornal. A próxima ocorrência que eu peguei, eu liguei para a emissora lá, para a imprensa, lá para Notícias Populares. Falei, boa noite, aqui é o Tenente Telhada, eu estou com uma ocorrência assim, eu queria ver se algum repórter me interessar. Um minutinho. Aí me passou para um jornalista, na época ele era bem famoso em notícias policiais, chamava Silvio Lincoln, era um grande amigo que eu tive, acho que já é falecido porque ele era bem mais velho que eu. Ô, tenente, tudo bem? Eu falei, Silvio, eu tenho uma ocorrência assim, interessa, pode passar. Eu passei com detalhes, ele anotou, no dia seguinte, pau! Ocorrência inteirinha. Eu falei, que legal, meu, aí, tá vendo? Começou a fazer. Aí toda ocorrência que eu pegava, eu passava, ocorrência boa do meu pelotão, passava.
Saiu o nome da equipe, o prefixo da viatura, a ocorrência do jeito que foi mesmo, que eu estava explicando. Às vezes eu pedi o sargento para falar com ele, o polícia, o soldado. Isso em 84, 85. Eu, segundo tenente ainda. Eu sempre trabalhei assim. Todos os batalhões que eu fui na minha vida, eu sempre trabalhei assim. Eu sempre procurei ter um bom relacionamento com a imprensa. Por quê? Na imprensa tem muito cara valoroso, tem muito cara bom. Infelizmente, a grande mídia é safada. Mas não quer dizer que todo mundo é safado. Tem gente boa no meio, muita gente boa e comprometido com a verdade. Isso foi minha vida toda. Conclusão, ao mesmo tempo que você dá uma valorizada no seu trabalho, no trabalho da PM, você cria uma série de inimigos. Porque todo mundo fala, o cara é aparecido, o cara quer se aparecer, ele só pega a ocorrência para sair no jornal. Então, eu sou um puta no para-raio. Quando eu estava no patrulhamento, estava patrulhando, a ocorrência vinha cair no meu colo, velho. Nunca tive problema com isso. Era todo dia, pegava a ocorrência, então era praticamente a semana toda no jornal, como tenente, depois como capitão, major, e aí foi. Conclusão, 7º Batalhão, fiquei 2 anos, todo dia no Datena, trabalhando e tal, rota, 2 anos e meio, não preciso te falar, a gente pegou a rota numa situação muito caída, eu tive a missão do secretário de Segurança Pública, aliás, o melhor secretário de Segurança Pública que o Estado de São Paulo já teve, doutor Antônio Ferreira Pinto, capitão da Polícia Militar, promotor de justiça, e o Ferreira Pinto me deu uma missão, ele falou, Telhada, você vai só com uma missão para a rota. Qual que é, doutor? Você vai colocar a rota no lugar que ela nunca deveria ter saído. Sim, senhor. E foi isso que eu fiz. Trabalhei que nem um cavalo, dia e noite, todas as ocorrências eu ia, dificilmente eu não estava envolvido em algum problema, e graças a Deus, quando eu saí da rota, ela estava no lugar onde ela devia estar, no pedestal que a rota sempre mereceu e sempre esteve. Isso é prova. Quando a minha pretensão era ficar até 2014, 2015 na rota, se o comando deixasse. Mas, em 2011, nós ganhamos o governador Geraldo Alckmin, ele devolveu o posto imediato. Vocês têm posto imediato aí? Temos. Nós havíamos perdido em 91. Nós havíamos perdido, por causa de um passa-moleque que deram no comando na época, prometeram um monte de coisa, abrimos mão falaram que o nosso salário ia ser equiparado ao salário de promotor, e os idiotas acreditaram, tomaram o nosso posto imediato, nós ficamos 20 anos sem posto imediato. Em 2011 nós ganhamos novamente o posto imediato, só que veio, nada é de graça, né, meu irmão? Sempre tem o pedágio, né? Só que veio com a seguinte norma, quem tivesse mais de 30 anos de serviço e mais de 5 anos no posto, iria passar para reserva compulsória. Eu era tenente-coronel há 7 anos, que eu fui promovido por bravura, você deve saber disso. Então eu passei 5 turmas na minha frente, eu sou aspirante 83, mas quando eu fui promovido, eu passei para a turma de 79, dei 420 cangalhas, isso me arrumou um monte de inimigo também, como sempre, né? É verdade. E eu já era tenente, para você ter uma ideia, eu era tenente-coronel, minha turma era capitão. Mas no final a minha turma já tinha alguns coronéis e eu tenente-coronel. Conclusão, eu estava com 33 anos de serviço praticamente, 32 de alguma coisa, um pouquinho para 33, e 7 anos de tenente-coronel. Eu e mais 46 tenentes-coronéis fomos obrigados a passar para a reserva. Nós tivemos 1 mês para passar para a reserva. Então eu sempre digo que eu não me aposentei, eu fui aposentado. Fui obrigado, eu não queria aposentar. E em 2000, voltando um pouquinho, em 2000, eu assumi a rota em 2009, em 2010, vários partidos já haviam me procurado para eu sair deputado estadual ou federal. Eu não quis, falei, não quero saber de política. Política é coisa de bandido, crime organizado, eu não quero entrar nesse bando de ladrão. Foi bem minha resposta, como todo mundo pensa, eu também pensava, porque infelizmente é essa a cara que a política transmite para o cidadão. Mas em 2011 saiu no jornal, o homem, comandante da rota vai aposentar. Aí foi aquela loucura, um monte de gente começou a me procurar, vários partidos políticos. Eu não quero. E aí, isso começou a sair na imprensa, até que um dia, meus oficiais, meus tenentes e meus capitães vieram conversar comigo, subiram no meu gabinete. Coronel, precisamos falar com o senhor? Pois não. Coronel, o senhor está aposentando, está com 50 anos, o senhor tem que sair na vida política. Falei, Deus me livre e guarde, não quero... O senhor tem que sair, o senhor é um cara honesto, trabalhador, gosta de fazer a coisa certa, tal. Nós precisamos de pessoa com o seu perfil. Não quero. Não. Aí um deles falou, Coronel, o senhor que tem condição de ser eleito e de repente melhorar a política, se o senhor não fizer isso, o senhor vai perder o direito até de reclamar.
Pô, eu falei, bicho, é verdade, todo mundo reclama, 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 mas ninguém levanta a bunda da cadeira, entendeu? Todo mundo no WhatsApp aqui gritando, filmando, xingando, mas levantar o bundão mesmo e ir pra guerra ninguém vai. Falei, pô, é verdade, né? Aquilo me incomodou. Aí eu fui falar com o Ferreira Pinto, falei, pô, doutor, falaram assim, pô, sai, vai. Eu até tomei um susto, achava que ele ia falar, não, não faz isso, é loucura. E todo mundo que eu comentava, vai, vai. A minha esposa não queria de jeito nenhum para eu convencê-la. Eu tive que conversar muito com ela, muito. A minha esposa é muito consciente, muito tranquila. Aliás, ela, antes de minha, né, ela me mantém no chão, né? Então, ela até não queria, mas aí a gente acabou conversando, ela acabou topando, e eu resolvi enfrentar essa barra. Saí em 2012, na campanha para vereador aqui em São Paulo, que é uma campanha muito difícil. Fui eleito vereador aqui com 89 mil votos, 89,035, se eu não me engano. 89,053 votos. Eu fui o quinto mais votado do país. Fiquei 2 anos e 2 meses vereador. Em 2014 eu saí para deputado estadual. Fui o segundo mais votado do estado, com 254 mil votos. E agora, em 2018, eu fui reeleito para o meu segundo mandato. Sou o quarto mais votado do estado, com 214 mil votos. E a turma fala justamente o que eu já falei para você. Pô, coronel, como é que o senhor consegue trabalhar assim? Eu não sei, eu trabalho do jeito que eu trabalhava na polícia. Não sei se é certo. Mas é que eu falei, você mesmo falou. A política, se você trabalha de uma maneira correta, seguindo a lei, procurando fazer o bem, não tem problema. O errado, o mais difícil, é o que muita gente faz, querer dar tombo, querer como se diz, mascarar a lei, inventar um monte de artifícios para levar um dinheiro por fora. Isso é o mais difícil. E graças a Deus, a casa desses bandidos está caindo. E vai cair muito ainda. Como eu te falei hoje, políticos aqui em São Paulo, o governo de São Paulo fez uns absurdos aí. Como eu falei, já ia gastar 594 milhões numa coisa que era mentira e todo mundo sabia que era mentira. Então, qual é o interesse disso? Não sei. Nós entramos até com um pedido de impeachment contra o governador aqui de São Paulo. Eu até sei que não vai prosperar na Assembleia, porque a maioria da Assembleia é da base de apoio dele, mas a nossa parte nós estamos fazendo. O que depender da gente, pode ter certeza que nós estamos fazendo. E o motivo de eu ter entrado na política, Bolívar, foi esse aí. Foi praticamente uma missão que me deram, e missão dada, missão cumprida. Bacana, parabéns. Realmente, assim, eu não sabia da história, mas eu pelo menos tinha uma certa noção de que deveria ter sido por esse caminho. E onde a gente menos espera, né, o nosso aparato que trabalha com a gente é quem dá a sustentabilidade para a gente seguir, né? E não foi diferente com o senhor, que a gente às vezes não quer uma coisa, mas termina quando sendo missão, e isso aí foi uma missão. O senhor recebeu, na sua vontade de não ser, recebeu aquela pancada que foi quando o cara disse, vem cá, você vai reclamar como? Vai reclamar como? Se você não está lá para poder fazer alguma coisa. Então, e na realidade, nós precisamos ter, hoje, graças a Deus, nós temos muitos políticos, policiais militares em todos os estados. Aqui em São Paulo, na última eleição municipal, nós elegemos 104 policiais militares em vários municípios, esperamos eleger mais, e é necessário, porque a nossa linha, a nossa formação é a formação que o povo quer, Bolívar. Uma formação de caráter, de educação, de civismo, de honestidade, é o que todos nós, policiais militares, somos. Há exceções? Lógico que há. Eu falo sempre, Cristo tinha 12 apóstolos, só 12, e tinha um maldito lá que puxou o tapete e traiu o cara, ele viu o milagre e mesmo assim ele traiu Cristo. Você imagina numa corporação que nem a nossa Polícia Militar, de 90 mil homens e mulheres. Tem gente que não presta, como todo o serviço tem. Mas isso é o mínimo dos mínimos. E quando a gente detecta isso, corta na carne, meu irmão, corta a cabeça. Eu estou vendo aqui o Major Vila, comandante do 5º BPM de Londrina, mandando um abraço para nós aí. Obrigado, Vila. Um abraço aí pro pessoal do Paraná, essa grande polícia aí. Um abraço a todos. Então é isso aí, irmão. Nós vamos continuar trabalhando na guerra aí. Doa quem doeu, eu vou continuar sendo pedra no sapato. Coronel, e nesse caminho que o senhor trilhou na política, a sua casa sempre foi a PM. O que é que o senhor conseguiu de frutos positivos dentro da política, dentro da Assembleia, aí que o senhor poderia dar de exemplo, inclusive para todos que estão nos assistindo, os policiais, algumas distorções, algumas coisas que eram anseios da categoria e que o senhor conseguiu colocar aí? Boa pergunta.
Muitos colegas nos criticam, acho, falando que a gente não dá aumento para a polícia. Quem me dera fosse uma das nossas missões conseguir aumento para o funcionalismo especial para a polícia. Mas a gente já explicou isso umas 1000 vezes, mas as pessoas fazem questão de não saber. Que a parte de aumento salarial, quem dá é o executivo. E qualquer deputado que faça um projeto que venha gastar R$1 do dinheiro público do governo, do executivo, esse projeto tem vício de iniciativa. Ele pode até passar na Assembleia, mas ele é vetado pelo governador. E não é porque o governador é ruim, não, é porque a lei determina. Isso é um vício de iniciativa que não pode ter. Então as pessoas, por mais que você explique os trabalhos que nós temos feito, muita gente critica. Por exemplo, uma das coisas que nós temos sério aqui em São Paulo são os malditos pancadões. Você deve ter isso no Nordeste também. Então, todo mundo gosta de festa, quem não gosta, mas essas merdas desses pancadões acontecem na rua, prostituição, tráfico de droga, tráfico de arma, prostituição infantil, perturbação do sossego, inferno. E não havia nenhuma lei para combater isso aí. E o Coronel Camilo, que agora é o secretário adjunto, foi vereador e foi deputado comigo no último mandato. Nós fizemos em coautoria um projeto, a Lei 16.049, chamada Lei do Pancadão. Hoje, as polícias têm um instrumento para combater o pancadão. Isso é uma coisa que não tinha, mas ninguém reconhece isso. Uma outra coisa que nós conseguimos, eu fiz uma lei nossa, uma lei minha, inclusive, consegui o auxílio jurídico total e gratuito para a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Técnico-Científica. Eu tive, na Polícia Civil, tive a coautoria do delegado Olim, que é promotor, que é deputado também. Então nós conseguimos. Olha só, a nossa lei depois ela foi tão extensa que o governador acabou fazendo de próprio punho. Hoje, toda a Secretaria de Segurança Pública, Polícia Militar e Civil e a Polícia Técnico-Científica, mais a SAP, Secretaria de Administração Penitenciária, todos os homens e mulheres dessas secretarias hoje têm direito a auxílio jurídico total e gratuito. Por quê? Você sabe disso. Qualquer policial militar que se envolvesse numa ocorrência, o cara era obrigado a vender carro, vender moto e vender casa para pagar advogado. Porque eu não sei aí em Maceió, mas aqui em São Paulo tem um monte de gente que é amiga de policial militar, adora policial militar. É só o policial militar pagar mais 10 mil, mais 15 mil, mais 20 mil que ele vai defender o polícia. Tá entendendo? Então todo mundo é amigo pagando. E nós não, fomos lá, fizemos essa lei. Como é que funciona essa lei? Essa lei, ela é, no caso da Polícia Militar, ela é administrada pela Caixa Beneficente da Polícia Militar. O que acontece? O policial militar se envolveu num crime, ele vai pegar esse boletim de ocorrência, ou esses dados que ele tem da ocorrência, vai até a Caixa Beneficente da Polícia Militar e requisita um advogado. Eles têm uma relação de advogados e esse advogado vai conversar com ele, sentar e prestar todo o apoio que precisa ao policial militar. E esse pagamento do advogado é feito pelo Estado. Quando nós começamos essa lei, quem fazia isso era a Defensoria Pública. Houve até uma... Então, houve até uma repulsa da Defensoria, não queria fazer. Aí nós batemos o pé, a Defensoria acabou aceitando. Hoje, dentro do nosso TJM, dentro do Tribunal de Justiça Militar, nós temos um advogado da Defensoria Pública à disposição de policiais militares, mas, como eu falei lá atrás, ninguém reconhece isso. Isso ninguém quer saber. Outras coisas que nós fizemos, por exemplo, no final do ano passado, no apagar das luzes, nós aprovamos um projeto de lei que veio do governador, mas feito pela Caixa Beneficente da Polícia. A nossa Caixa Beneficente, nós temos o Cruz Azul, é o hospital da Polícia Militar, que muita gente reclama. E estava muita gente saindo fora. Só que quando o cara saía fora, caía no hospital aí fora do hospital público, aí dava pavor, porque via que era 1000 vezes pior. Aí queria voltar para a Caixa Beneficente, não podia. A partir do momento que o cara pediu exoneração, ele não podia voltar, por um princípio legal. Nós alteramos a lei, tivemos um trabalho pesado para conseguir isso, votamos, foi um dos últimos projetos a ser votado no final de 2019, e hoje o policial militar que por qualquer motivo, isso entre inúmeras outras coisas, eu estou citando, ele queira voltar para a Caixa Beneficente, ele pode voltar, porque o que acontece? O Cruz Azul tem problemas? Tem, toda a saúde tem problemas, mas os meus 2 filhos nasceram na Cruz Azul. É um hospital que todas as vezes, quando eu levava meus filhos, minha esposa, fomos muito bem atendidos. Demora, tal. Eu pago um convênio fora, que é uma nota. Eu outro dia fui no hospital, fiquei 2 horas esperando. Então, o pessoal tem que entender que a saúde, em geral, é difícil.
É, vários outros projetos que passavam pela gente, por exemplo, projetos que vêm do Estado, que muitas vezes não contemplava a Polícia Militar. E nós brigávamos para incluir a Polícia Militar em determinados pontos, em orçamento, em uma série de coisas. E a gente dá notícia disso, a gente dá notícia disso, Bolívar, a gente dá notícia disso, a gente faz vídeo, a gente faz material ilustrativo, mas as pessoas não querem reconhecer. Sabe qual a grande reclamação? Eu não sei nem se alguém escreveu, vou até dar uma olhadinha aí. Tudo bem, mas aumento nada, né? É difícil. Sabendo que não é a missão do parlamentar, não é do legislativo. Coronel, a conversa está muito bacana. A gente tem só agora pouco tempo para a gente poder continuar a nossa live. Para a gente encerrar aí, uma ocorrência emblemática na época que o senhor comandava a rota. Olha, quando eu comandava, eu era tenente, eu tive muitas ocorrências, muitos tiroteios, muitos. Fui promovido por bravura numa ocorrência de rota, que salvamos 2 reféns. Fui baleado como tenente de rota no dia 17 de agosto de 1990. Depois fui baleado como capitão aqui no 4º Batalhão, fui baleado 2 vezes. E ocorrências de rota como comandante tiveram várias, né? Mas a gente como comandante acabava chegando só no apoio, não acabava se envolvendo diretamente, né? A mais emblemática que eu me envolvi realmente foi aqui hoje faz 10 anos, quando eu tomei 11 tiros na porta de casa por ser comandante de rota. Não foi porque eu era policial militar ou porque o cara não gostava de mim, eu só sofri o atentado por ser comandante de rota. Mas durante o meu comando, inúmeras ou mais de 100, 200 ocorrências de resistência seguida de morte. Eu vou te falar a verdade, um dia eu vou até levantar esse número, que eu não tenho esse número exato. Para mim, eu tenho o número 166 na cabeça, 166. Mas eu não sei se é isso, eu vou verificar para dar o número certo depois. Mas inúmeras ocorrências com tenentes, capitães, com os meus sargentos, com meus cabos e soldados. A esmagadora maioria eu estive presente no local. Foram ocorrências maravilhosas. Infelizmente, teve uma ocorrência só que deu problema. E justamente quando eu não estava no estado, eu estava no Paraná, fazendo uma palestra para um grupo do pessoal da Secretaria de Segurança Pública. Justo esse dia, teve uma ocorrência que uma equipe minha acabou sendo presa, mas depois, graças a Deus, foram absolvidos. Ficaram 3 anos presos no Romão Gomes. Olha só, e ninguém paga isso, né? Os caras foram absolvidos e por causa de uma juíza, mau caráter, enfim, você vai para lá. Mas, enfim, então foram inúmeras ocorrências, Bolívar, inúmeras. Eu tinha muito contato com a imprensa normalmente acompanhava essas ocorrências em loco, mas uma operação que eu lembro muito forte foi em Jundiaí, uma cidade aqui próxima a São Paulo, num morro chamado São Camilo, numa favela chamada São Camilo. Nós ficamos com toda a tropa de choque, não foi só a rota, toda a tropa de choque tomou a favela, ficamos mais de um mês dentro dessa favela, dentro mesmo, tomamos. Rapaz, o que foi apreendido de entorpecente, de armamento, eu lembro que só de metralhadora Beretta 9mm foram apreendidas 26. Uma aqui, outra ali, outra aqui, outra lá, enfim, uma loucura. Então, na nossa época de rota, nós tivemos muitas ocorrências de apreensão de armamento, apreensão de dinheiro, porque você quer ferrar o crime organizado, é isso. É apreender armamento, apreender dinheiro, apreender droga. Isso. Você quebra os caras, porque tanto que você nota, não sei se os nossos telespectadores, nossos colegas aí que nos acompanham, vocês notem que não se ouve mais falar em crime organizado no Brasil. Já prestou atenção nisso? O crime organizado mesmo hoje está pianinho. Não fala mais. Por quê? Porque ele entendeu que quanto mais fica a amostra, pior para o crime organizado. O crime organizado, quanto mais dissimulado ele tiver, é melhor para ele, ninguém enche o saco. Entendeu? E quando eles estão dando, que nem esse negócio dos 40 caras em Botucatu, tem dedo do crime organizado? Não tem, eles eram uma quadrilha organizada. Mas pode ter certeza que são quadrilhas que agem à parte. Porque o crime organizado, mesmo o tráfico de entorpecente, aquelas coisas, eles estão no outra alçada. E não estão aparecendo, porque quanto menos aparecer, melhor. Então, no meu comando de rota, nos meus 2 anos e meio, tivemos milhares de ocorrências maravilhosas. O meu comando, graças a Deus, foi um comando gratificante, tanto que me deu a vitória no campo político até hoje. Eu sei que é um trabalho de uma vida, não é só o trabalho de comandamento da rota, mas é um trabalho de uma vida. E só me deixou saudades. Além disso, fizemos reforma no batalhão. Não sei se você chegou a pegar, uma parte do quartel estava incendiada. Nos meus 2 anos, nós conseguimos reformar tudo aquilo. O coronel Antão, que havia sido tenente de rota comigo, o coronel Antão era subcomandante PM, nos ajudou muito. Conseguimos
foi uma pena que eu fui para a reserva 15 dias antes de inaugurar aquela obra. Eu não tive a oportunidade. Mas foi um trabalho nosso também, enfim, só deixou boas recordações. O legado está lá, né? Tá lá. Deixou o legado. Coronel, o tempo da gente também, o Instagram, ele limita no máximo 1 hora e a gente tá chegando no finalzinho. Eu quero, aqui de antemão, agradecer, tá? A conversa foi muito bacana. A gente tinha muito mais coisa para estar conversando, mas não vai faltar oportunidade. Dia 19 e 20, Coronel, eu vou estar dando uma instrução aí em São Paulo, em São Bernardo do Campo. Passa para tomar um café na Assembleia. Se eu tiver a oportunidade, eu gostaria de lhe visitar pessoalmente, levar o nosso livro, né? Esse livro aqui, Coronel, é de minha autoria, baixa luminosidade técnicas e táticas, é o uso da lanterna com o armamento, é uma expertise que a gente trouxe dos Estados Unidos e a gente está divulgando pelo Brasil todo. Você sabe que eu tenho 2 livros escritos também, né? Não sabia. Eu tenho 2 livros de história militar. O primeiro é a Polícia de São Paulo nos campos da Itália, que conta a participação da Polícia Militar nossa. Na época nós tínhamos 2 polícias, Força Pública e Guarda Civil. A Guarda Civil mandou 73 homens para a Força Expedicionária lá na Itália e eles criaram a MP, Militar Police, que é a PE hoje. Então eu conto essa história e a vida de todos esses homens. E o segundo livro que eu escrevi é sobre a história do Batalhão Tobias de Aguiar. O batalhão Tobias de Aguiar é um batalhão tradicional, chama Batalhão da Luz, Mansão da Rota. Então é um livro de 600 páginas, onde eu conto todas as passagens. Está disponível eu sei lá, tá na livraria. Eu sou totalmente desligado, meu irmão. Eu tentei ver com a minha assessoria, eu sou mó xarope, entendeu? Então eu sei que está nas livrarias, aí na internet, mas quando você tiver, eu vou te dar um exemplar também para você ler, para rachar que o livro é bom. Conta muitas passagens legais. Vamos sim. Então eu quero dar uma chegadinha aí, dar um abraço, levar um livro aí também para o senhor conhecer o trabalho. É um trabalho, Coronel, que aqui em Alagoas a gente conseguiu colocar na malha curricular do curso de formação de soldados, 30 horas de baixa luminosidade. Isso aí é para a gente passar para o Brasil todo. É importante, quando o senhor estiver com os comandantes aí de São Paulo, para que a gente passe isso aí. Eu tive aí em São Paulo tem 2 anos, dando essa instrução para 30 instrutores de tiro da Polícia de São Paulo. Foi quando eu estive lá com o Telhada, com o seu filho. E isso aí é bom para que isso seja multiplicado, né? O policial hoje que entra em qualquer ocorrência em baixa luminosidade, ele tem que saber operar tecnicamente, taticamente com a lanterna. Senão ele vai estar sujeito a qualquer tipo de fatalidade. Então, assim... Você vê como eu sou um homem de Neandertal, né, velho? Na nossa época de polícia, era difícil alguém que tivesse lanterna. A gente operava tudo na maneira empírica. Quando a gente começou a usar lanterna, mas que frescura é essa? Pra que lanterna? Naquela época não tinha colete, não tinha nada. Era revólver. Exatamente. Mas assim, a coisa evoluiu e a gente tem que acompanhar. Pra ter ideia, isso aí não é mistério nenhum. Eu tive na França, na Inglaterra, na Itália, e muitos policiais lá não sabem fazer taticamente, tecnicamente, taticamente isso aí. Então, Coronel, muito obrigado. Deixar aí esse 1 minuto aí para o senhor fazer as considerações finais. E forte abraço, fica com Deus. Obrigado, gente. Obrigado a todos que nos acompanharam. Eu vou ler esse livro com atenção, viu, Bolívar? Manda um abraço maravilhoso para Maceió, Alagoas, essa terra linda, maravilhosa. Eu tive aí com o Gugu Liberato quando eu fazia a segurança dele, depois tive com a minha família. Preciso voltar. Esse lugar é maravilhoso, adoro o nosso Nordeste aí. Um beijo, um abraço para todo mundo. Para o pessoal que nos acompanhou, desculpa não responder a tudo, mas é muito corrido. E estou à disposição, aguardando sua visita, Bolívar. E para vocês, a nossa rede social, @Coronel Telhado, Instagram, Facebook e também no YouTube. Um abraço a todos. Coronel, um abraço. Espero o senhor aqui, viu, em Maceió, viu? Faço questão de lhe receber. Apareça. Força e honra. Abraço, força e honra.